Pastor Edson Praquezig, a diferença que vem de Deus. Olá, gente amiga, olá internautas, vamos a mais uma edição de Papo de Bola. Fumaça, tudo bem? Tudo tranquilo. Vamos falar sobre Você deu uma questão de calendário. Você deu uma respirada agora, que roubou o oxigênio todo aqui, né? Porque umas 3 pessoas, mais ou menos, deram a sugestão. O Celso Santana, aqui do Bacaxiri, o Alexandre Onofre, de Colombo, o Fábio Santana, aqui também de Colombo, ali quase ali da divisa de Pinhais de Colombo, também meu amigo esportista, também deu essa sugestão. Tá, cara, meu forte abraço a todos eles. Porque agora tem a Copa do Mundo, em junho. Então para a Copa do Mundo. Até a Copa do Mundo serão 12 rodadas do Campeonato Brasileiro, que está entrando na 4ª rodada. E justamente agora, um pouquinho antes da Copa do Mundo, tem a fase final, né? Ou as fases finais da Libertadores da América. Hoje é um mata-mata, né? Exatamente. Com exceção do Vasco da Gama, os outros brasileiros estão bem na competição, né? Principalmente o Santos, que é líder do seu grupo, Palmeiras, que é líder do seu grupo, Grêmio, que é líder do seu grupo. Então, de novo, entra naquela questão do calendário, né? O que é mais importante? Se garantir na Copa Libertadores da América, principalmente os times que estão bem na Libertadores, ou priorizar o Campeonato Brasileiro, né? Como o Grêmio fez o ano passado, deixou de ser campeão brasileiro porque priorizou a Libertadores, deu certo. Foi campeão da Libertadores. A estratégia funcionou. Funcionou. Só que na maioria das vezes não funciona. Já não funcionou com o Palmeiras, não funcionou com o Santos, não funcionou com o Corinthians, funcionou. Quer dizer, então entra de novo naquele debate. O que é mais importante? Porque quando chegar a Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro da Série A para. Aliás, param todas as competições. Né? Param todos, para Libertadores, Sul-Americana e tudo. Só que daí, um pouquinho antes da Copa do Mundo, esses torneios estarão na fase decisiva. E aí a gente entra naquela velha discussão de sempre, o que é mais interessante, né? Tá, e na sua opinião, o que fazer? Eis a questão. Eis a questão. Porque as equipes que têm grandes elencos e elencos de qualidade, dá para mesclar, né? Tira 1, 2 jogadores num jogo, no outro. Isso, né? Exatamente. Isso aí dá para fazer. Agora as equipes que têm um elenco um pouquinho mais enxuto, aí já não tem condição de fazer. A Série B do Campeonato Brasileiro vai continuar no período de Copa do Mundo. Certo. Né? O Campeonato Brasileiro para. Então entra naquela situação. Porque quando chega na Copa do Mundo, um detalhe interessante, os campeonatos europeus recém terminaram. Então os maiores campeonatos do mundo, inglês, espanhol, italiano, francês, alemão, estão moldados já para prepararem-se para... Exatamente, porque quando começa a Copa do Mundo, esses campeonatos já encerraram, e o brasileiro não. Terá então, a 12 alternativa, assim, a grosso modo, seria igualarmos na metodologia desses países. Exatamente, que é uma reivindicação antiga, uma sugestão antiga, só que as federações, né, que não dão nada para os clubes e, pelo contrário, só tiram dos clubes, as federações estaduais vivem às custas dos clubes, as federações não querem, porque se isso acontecer, os campeonatos estaduais que já estão bem esvaziados morreriam de vez e não haveria mais razão de existência das federações. Eu acredito que morrer não morreriam. Mas ficariam ainda... Se criaria, talvez, outras alternativas para fomentar. Aliás, já demorou para acontecer isso, né? Já demorou para acontecer isso. Bom, né? então todos esses que você citou no início da programação sugeriram a mesma coisa? Exatamente. Esse comentário? Porque a gente estava falando sobre isso, né? Mas justamente agora, quando os times começam a embalar no Campeonato Brasileiro, para o campeonato. E volta só depois da Copa do Mundo. Meu Deus. E por falar em Libertadores... Opa, vai falar da seleção alviverde. Vou falar do Palmeiras. Eu ia me negar a fazer esse quadro doravante se não falasse do espetáculo que a seleção alviverde, lá em plena Bamboneira, fez com Boca. O Santos ganhou 2-0 do Estudiantes, garantiu a vaga. O Grêmio já está também com a vaga encaminhada, e o Palmeiras conseguiu um feito que é raro de acontecer. Pra você ter uma ideia, em 58 anos de Libertadores, que completa-se agora, 58 anos de Libertadores, apenas 5 clubes ganharam do Boca em La Bombonera. Que é uma coisa interessante. Não sabia. Eu fui fazer uma pesquisa... 58 anos? Eu tenho um parafuso a menos em relação a isso. Não, vários. E fui fazer uma pesquisa para 5 clubes. Quais são eles? O Paysandu,
de Belém do Pará. Tá. Ganhou do Bamboneira? Ganhou na Bamboneira. Em 2003 ganhou do Boca 2-0. Tá. O Santos já ganhou na Bamboneira, sim. Palmeiras, São Paulo e Cruzeiro. Apenas esses 5 times que ganharam. Eram 4. E o Palmeiras, com essa vitória, também entrou nesse seletíssimo grupo. Em 58 anos, apenas 5 times brasileiros ganharam do Boca dentro da Bamboneira. Puxa vida, só faltou dizer quantos jogos aconteceram com times estrangeiros, até para saber. Pois é, farei essa pesquisa. Eu estive lá na Bamboneira para assistir Boca contra River Plate. A torcida deles realmente é animal. Considerado o maior clássico do mundo. Olha, fantástico, fantástico assim. A galera realmente vibra. E ontem me chegaram alguns vídeos da torcida alviverde do Palmeiras engolindo a torcida do Boca. Pois é, inclusive no final do jogo dava para ouvir, né? Eles ficaram encolhidos, né? Pois é. E o Palmeiras foi com uma coisa assim que eu acho muito legal. Eu sempre achei legal isso no Grêmio. Achei legal no Corinthians. O Santos, infelizmente, não tem esse comportamento e o Palmeiras mostrou. Não é esse negócio de, vou entrar contra o Boca, entrar, sabe, cabeça baixa, intimidado, com medo. Não, o Palmeiras foi para cima. Uma coisa que eu sempre admirei no Grêmio, isso, e o Palmeiras ontem foi para cima e ganhou com autoridade, né? Claro, todo o elenco alviverde, falo isso como palmeirense que sou e acompanho, mas o goleiro foi espetacular. Honrando a tradição já centenária. Do Palmeiras fazer bons goleiros, né? Grandes goleiros saíram da Academia Alviverde do Palmeiras. E Jailson, nós vamos falar sobre esse assunto no próximo. Ótimo. Porque goleiros. Por que determinados jogadores não vão para a seleção? E a semana daqui a 2 semanas tem a convocação para a Copa. E para encerrar, inclusive, a imprensa argentina questionou, dado o momento, quais os jogadores do Palmeiras estavam na seleção e disseram nenhum. Nem o goleiro. Quase que unanimemente perguntaram. Vai entender, mas nem o goleiro? Se o goleiro, que é esse monstro, não está na seleção brasileira, pensa. Vamos falar sobre isso. Gente, um abraço, pastor. Espero que tenha gostado desse quadro Papo de Bola. Forte abraço. Até. Boa intenção, fazer de conta pra Deus não conta não. Tem que existir a fé e o compromisso.